E se eu te disser que a forma como você organiza sua casa pode reduzir as birras do seu filho em até 70%? E que cuidar da sua mente é tão importante quanto cuidar da dele? Hoje vou revelar o método completo da maternidade consciente 360 graus, onde mente, emoção e ambiente se encontram para transformar sua experiência. Maternidade consciente 360 graus, o segredo de cuidar da mente, emoção e ambiente. Um estudo da Universidade de Harvard revelou algo alarmante. Crianças expostas a ambientes caóticos têm 3 vezes mais chances de desenvolver ansiedade na vida adulta. Mas aqui está o segredo que ninguém conecta. Não é só o espaço físico que importa, é a tríade completa. Nos próximos minutos, você vai descobrir um método completo que integra esses três pilares de forma prática e transformadora. No final, um protocolo exclusivo que você pode aplicar hoje mesmo na sua realidade. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta e mãe da linda Yasmin. Vou te mostrar o que a ciência, a neurociência e a arquitetura revelam sobre criar filhos mais equilibrados em lares verdadeiramente conscientes. Prepare-se, porque essa abordagem vai desafiar tudo que você achava que sabia sobre maternidade e desenvolvimento infantil. A maioria das mães hoje está tentando fazer tudo certo, lendo livros sobre educação positiva, aplicando Montessori em casa, buscando técnicas de disciplina gentil, mas, mesmo assim, você sente aquela exaustão profunda que não passa. Aquela sensação de que algo ainda está faltando. E sabe por quê? Porque estamos aplicando métodos isolados, sem entender o sistema completo que sustenta o desenvolvimento saudável de uma criança. Pesquisas recentes em neuroarquitetura infantil mostram que o cérebro humano não separa estímulos. Quando você está estressada, seu filho sente. Quando o ambiente está desorganizado, o cortisol de toda a família aumenta em até 25%. Quando as emoções não têm espaço para serem nomeadas e processadas, elas explodem em quê? Em birras, desregulação e conflitos diários. O que eu vou compartilhar com você hoje não é mais uma técnica isolada de maternidade. É uma compreensão profunda de como mente, emoção e ambiente se entrelaçam para criar o campo energético e neurológico onde seu filho cresce. E quando você domina essa integração, tudo muda. A paz volta para casa. O erro invisível. Por que você está exausta e não é culpa sua? Existe um erro invisível que está esgotando mães no mundo inteiro. E a parte mais cruel é que ninguém fala sobre isso abertamente. Você acorda determinada a ser paciente, a aplicar aquela técnica que aprendeu no último curso, a manter a casa organizada segundo os princípios Montessori, mas no meio da tarde você já está no limite. Gritou com seu filho, sentiu culpa, prometeu que amanhã será diferente e o ciclo recomeça. Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo em 2023 revelou que 73% das mães brasileiras relatam sobrecarga mental crônica. 73%. Isso não é coincidência. Isso não é fraqueza individual. Isso é um sistema que não está funcionando. O erro invisível está na fragmentação. Estamos tentando consertar partes isoladas de um organismo vivo. É como tentar curar um corpo tratando apenas o sintoma e ignorando a causa raiz. Você foca na organização dos brinquedos, mas sua mente está em caos.
Você aprende técnicas de comunicação não violenta, mas o ambiente físico da sua casa grita estímulos contraditórios para o sistema nervoso do seu filho. Você medita 5 minutos pela manhã, mas passa o dia inteiro em um espaço que drena sua energia vital. A neurociência é clara sobre isso. Estudos mostram que ambientes desorganizados aumentam o cortisol materno em 25%, criando um ciclo vicioso de estresse familiar. Quando você vive em um espaço caótico, o seu cérebro gasta energia constantemente tentando filtrar os estímulos desnecessários, e essa sobrecarga cognitiva te deixa menos disponível emocionalmente, menos presente, menos capaz de regular suas próprias emoções e, consequentemente, as do seu filho. Mas aqui está a verdade libertadora que ninguém te conta. Não é sobre fazer mais. Não é sobre adicionar mais uma técnica, mais um método, mais uma estratégia à sua lista já impossível de tarefas. É sobre compreender como os 3 sistemas fundamentais da maternidade Quando uma mãe tenta aplicar Montessori sem cuidar da própria saúde mental, o ambiente preparado se torna apenas mais uma fonte de pressão. Quando você organiza a casa perfeitamente, mas não cria rituais de conexão emocional, seu filho vai continuar desregulado. Quando você medita e busca equilíbrio interno, mas o espaço ao redor contradiz essa paz, você está nadando contra a correnteza. A psicoarquitetura, que é a ciência que estuda e aplica, ensina algo revolucionário. O ambiente externo e o ambiente interno são espelhos um do outro. Você não consegue manter a mente em paz em um espaço que grita caos. E você não consegue sustentar um ambiente harmonioso se sua mente está em guerra constante. E no meio disso tudo está o componente que une os dois, a emoção. O clima emocional que você cria, os ritmos que estabelece, a previsibilidade que oferece. Existe uma forma diferente de olhar para tudo isso. Uma abordagem que vai integrar os 3 pilares e finalmente te tira a descoberta dos 3 cérebros, o método 360 graus, mente, emoção e ambiente. Imagine 3 cérebros conversando o tempo todo. O seu cérebro como mãe, o seu cérebro emocional da sua família e o cérebro do ambiente onde vocês vivem. Esses 3 sistemas estão em comunicação constante, influenciando um ao outro a cada segundo. E quando você aprende a orquestrar essa conversa, tudo se transforma. Vamos começar pelo primeiro cérebro, a sua mente. Pesquisas do Max Planck Institute comprovam algo fascinante. O estado mental materno regula diretamente o sistema nervoso infantil. Isso significa que quando você está em um estado de calma genuína, não fingida, você ativa neurônios espelhos de segurança no cérebro do seu filho. Ele literalmente sente através de você se o mundo é seguro ou ameaçador. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Não é sobre reprimir suas emoções ou fingir que está bem quando não está. É sobre desenvolver a capacidade de regulação interna. Quando você consegue identificar sua própria desregulação antes de explodir, quando cria micropausas para resetar seu sistema nervoso, você se torna o farol emocional que seu filho precisa para navegar no mundo. A regulação emocional começa em você, sempre. Seu filho não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa de uma mãe que sabe voltar ao centro, que consegue dizer: agora estou sentindo raiva, vou respirar, vou me acalmar e então vamos conversar depois. Esse modelo de autorregulação é o maior presente que você pode dar ao desenvolvimento emocional dele. E aqui entra uma prática poderosa, que eu chamo de técnica dos 3 minutos sagrados. Antes de interagir com seu filho, em momentos de tensão, você para.
3 minutinhos. Coloca a mão no coração, respira profundamente e pergunta ao seu corpo: o que eu preciso agora para estar verdadeiramente presente? Às vezes é água, às vezes é silêncio, às vezes é apenas reconhecer que você está cansada. Esses 3 minutos salvam o resto do dia. Agora, vamos ao segundo cérebro, o emocional da família. Um estudo da Universidade de Washington revelou que crianças em lares com comunicação emocional clara desenvolvem inteligência emocional 40% superior. 40%. Mas o que é comunicação emocional clara, Thaís? Não é sobre ser perfeita ou nunca sentir raiva. É sobre criar ritmos emocionais previsíveis. O seu filho, ele precisa saber o que esperar de você. Não no sentido de rigidez, mas no sentido de coerência. Quando as transições do dia têm pequenos rituais, quando as emoções são nomeadas antes de explodirem, quando existe um espaço seguro para sentir sem julgamento, o cérebro infantil ele relaxa. Uma cliente minha, ela estava assim, né? Lutando contra as birras diárias e intensas. Aí, mapeamos o dia dela e descobrimos que não existiam transições emocionais. A criança pulava de uma atividade para outra sem aviso, sem preparo. Aí o que a gente fez? A gente implementou rituais simples de 5 minutos antes de cada mudança. Uma música específica antes do banho, uma respiração conjunta antes de sair de casa. Em 2 meses as birras reduziram 60%. 60% apenas criando previsibilidade emocional. O cérebro emocional da família, ela não vai se alimentar de perfeição. Ele se alimenta de consistência, de saber que mesmo quando as coisas ficam difíceis, existe um caminho de volta para a conexão. E pesquisas sobre correlação, eles mostram que quando mãe e filho sincronizam a respiração, os seus batimentos cardíacos literalmente entram em sintonia. A Universidade de Berlin documentou esse fenômeno. Vocês se tornam um só sistema nervoso por alguns instantes. E isso, acalma profundamente a criança. E agora chegamos ao terceiro cérebro, o do ambiente. Aqui é onde a neuroarquitetura entra com força total. A Universidade de Salford, na Inglaterra, conduziu um estudo revolucionário. Eles provaram que um design de ambientes escolares impacta o aprendizado em até 25%. 25% de diferença apenas mudando luz, a organização espacial e os estímulos visuais. Se isso acontece na escola, imagine na sua casa, onde onde seu filho, passa a maior parte do tempo, onde o cérebro dele está se formando, onde as conexões neurais estão sendo tecidas a cada experiência sensorial. A neuroarquitetura infantil ensina que ambiente preparado não é sobre estética, que a gente vê por aí nos Instagrams da vida. É estratégia cerebral. Quando você cria uma zona de calma com luz natural ou quente, texturas orgânicas e poucos estímulos visuais, você está literalmente programando o sistema nervoso do seu filho para relaxar. O cérebro dele entende através dos sentidos que ali é o lugar de descanso. E quando você organiza uma zona de foco segundo os princípios de Montessori, onde cada objeto tem seu lugar e está acessível na altura da criança, você está desenvolvendo uma função executiva, com ordem visual, criando uma ordem mental. Ou seja, o cérebro infantil ainda não tem a capacidade de filtrar estímulos como o adulto. Agora, quando você cria uma zona de movimento, nós não estamos falando de luxo, estamos falando de necessidade neurológica.
Crianças precisam descarregar energia física para regular o sistema nervoso. Ou seja, pular, correr, escalar não é bagunça, é desenvolvimento. É o corpo conversando com o cérebro dizendo: está tudo bem, você está seguro, pode crescer. E Montessori encontra a neurociência exatamente aqui. Maria Montessori intuiu há mais de 100 anos o que a ciência só agora está comprovando, que o ambiente molda o cérebro. E quando você desenha intencionalmente o espaço onde o seu filho vive, você está literalmente arquitetando o desenvolvimento dele. Agora, você entende a teoria dos 3 cérebros: sua mente regulada, o clima emocional previsível e o ambiente neurologicamente inteligente. Mas teoria sem prática. Agora o protocolo prático 360 graus. 7 ações que transformam os 3 pilares hoje. Agora vamos sair da teoria e entrar na transformação real. 7 ações que você pode implementar hoje mesmo para integrar mente, emoção e ambiente. Cada ação foi testada, cada um tem base científica sólida e cada uma vai te aproximar da maternidade consciente que você deseja viver. Começando pelo eixo mente, pela sua regulação interna. A primeira ação é mapear seu horário crítico. Toda mãe tem um momento do dia onde o cortisol está mais elevado, onde a paciência está mais curta, onde a desregulação acontece com mais facilidade. Para a maioria das mulheres, esse horário é entre 17 e 19 horas. O final da tarde, quando o cansaço acumula e as demandas ali parecem infinitas. Observe sua semana. Identifique quando você explode com mais frequência, quando a irritação vem mais rápido. E esse é o seu horário crítico. E a mágica acontece quando você cria micropausas preventivas antes desse horário chegar. Não espere estar no limite para descansar. Crie intencionalmente 2 minutos de pausa às 16h30, antes do caos começar. Beba água, respire fundo, olhe pela janela, 2 minutos que salvam as próximas 3 horas. A segunda ação do eixo mente é criar uma âncora de presença. Isso vem direto dos estudos da Universidade Yale, sobre padrões respiratórios e regulação vagal. O nervo vago é responsável por acalmar seus. Aqui está a técnica. Quando sentir a desregulação chegando, coloque uma mão no coração e outra na barriga. Respire fundo pelo nariz, contando até 4. Segure por 4 e solta pela boca em 6. Faça isso umas 5 vezes, 90 segundos no total. Essa respiração ativa o nervo vago e literalmente reseta seu sistema nervoso. 90 segundos entre você desregulado e você presente. Use isso antes de responder ao seu filho em momentos de conflito, por exemplo. Agora, entramos no eixo emoção, na conexão familiar. A terceira ação é criar um ritual de reconexão emocional não verbal. Isso é revolucionário. 5 minutos diários onde você e seu filho apenas estão juntos, sem palavras, sem demandas. Pode ser um abraço longo, pode ser balançar juntos, pode ser simplesmente sentar ao lado, ali, lado a lado, respirando. A pesquisa da Universidade Barlan sobre corregulação mostra que quando você sincroniza fisicamente com seu filho, os batimentos cardíacos de vocês entram em harmonia. O sistema nervoso dele se acalma através do seu. Esse ritual se torna uma âncora emocional poderosa. Nos dias difíceis, a quarta ação, ainda no eixo emocional, é desenhar o mapa emocional do dia. Aqui está o segredo: antecipar e nomear emoções antes dos colapsos.
Crianças pequenas não têm maturidade cerebral para prever o que vem. Então, toda transição é uma surpresa, e surpresa gera insegurança. E insegurança gera desregulação. Então, pela manhã você fala: olha, hoje depois do café vamos escovar os dentes, depois brincar um pouco, depois vamos sair para a escola. À tarde vai ser assim. Você desenha o mapa e antes de cada transição, você avisa: em 5 minutos vão guardar os brinquedos. Daqui a 2 minutos é hora do banho. Esse preparo emocional reduz birras de forma impressionante. Uma família que eu atendi, ela estava enfrentando, essas crises diárias. Implementamos apenas um mapa emocional. Avisamos as transições, nomeamos as emoções antes delas explodirem. Olha, eu sei que vocês. Em 6 semanas, 80% das birras desapareceram. 80% apenas com previsibilidade emocional. Agora, vamos ao eixo do ambiente, onde a neuroarquitetura aplicada transforma sua casa. A quinta ação é criar o zoneamento sensorial em 3 áreas essenciais. Sua casa precisa ter zonas claramente definidas que conversam com o sistema nervoso do seu filho. Primeiro, a zona da calma. Um canto da casa com luz natural ou uma luz quente amarelada, nunca luz branca fria. Texturas naturais como madeira, algodão, lã, pouquíssimos estímulos visuais. Pode ser um cantinho com almofadas, um tapete macio, alguns livros. O cérebro infantil entende sensorialmente que ali é lugar de acalmar. Quando o seu filho está desregulado, você pode levá-lo para essa zona, não como castigo, mas como recurso de autorregulação, tá? Segundo, as zonas de foco. Aqui aplicamos Montessori direto. Prateleiras baixas ali na altura da sua criança, poucos brinquedos disponíveis por vez, organizados em cestos ou bandejas, ordem visual extrema, cada coisa tem seu lugar. Quando a criança termina uma atividade, ela guarda antes de pegar outra. E isso não é perfeccionismo, é treino de função executiva. O cérebro dela está aprendendo planejamento, sequência e conclusão. Habilidades fundamentais que vai servir para toda a vida dela. E o terceiro é a zona de movimento. Pode ser um espaço pequeno, mas precisa existir. É uma barra fixa na parede, almofadas para pular, uma prancha de equilíbrio. Um movimento não é opcional no desenvolvimento infantil, ele é essencial. Crianças têm onde descarregar energia física, ficam mais calmas nas horas que exigem foco. É neurociência básica isso, e o corpo ele regula a mente através do movimento. A sexta ação é fazer auditoria dos ladrões de paz. Existem 5 elementos físicos na sua casa que aumentam o cortisol familiar sem você perceber. O primeiro é o excesso de brinquedos visíveis. E estudos sobre poluição visual mostram que quanto mais objetos no campo de visão, maior o estresse cognitivo. Guarde 80% dos brinquedos e faça rodízio quinzenal. Segundo ladrão, são as luzes brancas e frias. Troque por lâmpadas amareladas de 3000 Kelvin. A luz branca mantém o cérebro em estado de alerta e dificulta o relaxamento e o sono. Terceiro, a ausência de elementos naturais, plantas, madeiras, pedras. O cérebro humano evoluiu na natureza. Ele se acalma com elementos orgânicos. O quarto é a desorganização crônica. Não precisa ser impecável, mas precisa ter sistema, tá? E o quinto são os barulhos constantes de fundo, que é a televisão sempre ligada, música o dia todo. O silêncio também é nutritivo. A sétima e última ação é criar a rotina espacial, não apenas temporal. Aqui entra a cronobiologia, a ciência dos ritmos biológicos. O seu filho precisa de sequência não só de horários,
mas de ambientes. Acordar sempre no mesmo quarto, café sempre no mesmo lugar, brincar em zonas definidas, banho sempre no banheiro com ritual claro, dormir sempre no mesmo espaço. Quando o corpo passa pelos mesmos ambientes na mesma sequência todos os dias, o sistema nervoso entende o ritmo. Então ele sabe o que vem a seguir, ele relaxa, ele coopera. Isso é protocolo. É o protocolo, né? Caso que acalma. Não é sobre rigidez, é sobre criar um container espacial previsível, onde a liberdade emocional pode florescer. Cada uma dessas Sua mente regulada te permite criar rituais emocionais consistentes. Os rituais emocionais te dão energia para organizar o ambiente. E o ambiente organizado acalma sua mente e o ciclo virtuoso começa. Mas existe um nível ainda mais profundo dessa integração. Um ponto A integração que muda tudo quando os três cérebros conversam. Existe um momento de virada na jornada da maternidade consciente. É quando você para de aplicar técnicas isoladas e começa a viver um sistema integrado. Quando a mente, emoção e ambiente deixam de ser três coisas separadas e se tornam uma única experiência viva. E é nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. A Universidade de Minnesota conduziu uma pesquisa longitudinal impressionante. Acompanharam famílias por 20 anos. 20 anos observando como ambientes consistentes na infância impactam a saúde mental na vida adulta. E os resultados foram claros. Crianças que cresceram em lares com coerência entre ambiente físico, clima emocional e presença parental desenvolveram resiliência emocional significativamente maior. Mas aqui está o insight mais poderoso. Não era sobre lares perfeitos. Não era sobre mães que nunca erraram ou casas impecavelmente organizadas. Era sobre coerência, sobre a capacidade de manter os três pilares conversando, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando a vida desmorona temporariamente. Deixa eu te contar sobre uma mãe solo que eu atendi. Ela trabalhava em período integral. Ela criava o filho de 4 anos sozinha, vivia em um apartamento pequeno. Quando nos conhecemos, ela estava à beira de colapso. Explosões de raiva diária, filho completamente desregulado, casa em caos constante. Ela achava que precisava de mais dinheiro, mais espaço, mais ajuda externa para mudar a situação dela. Aí a gente aplicou o método 360 graus em 30 dias. Primeiro, o que a gente fez? Mapeamos o horário crítico dela. Era às 18 horas quando ela chegava do trabalho exausta e o filho dela estava no pico de energia. Criamos Depois, o que a gente fez? Foi a segunda coisa, né? Nós desenhamos o mapa emocional. Então, pela manhã, antes de sair, ela explicava o dia inteiro para o filho. Ela usava desenho simples e depois ela trabalhava, ele ficava na escola, depois buscava ele, brincava um pouco, janta, banho, história, sono. A previsibilidade começou a acalmar o sistema nervoso dele. E depois disso, no terceiro, nós reorganizamos o apartamento pequeno. E não gastou dinheiro. Ela guardou 80% dos brinquedos, ela criou 3 zonas sensoriais em um único cômodo, um canto de almofada para calma, uma prateleira baixa com poucos brinquedos para foco, que mais? Um colchonete para movimento, trocou as lâmpadas por luz amarelada, ou seja, ela criou uma rotina espacial clara. E em 30 dias documentados, o sono infantil melhorou 70%. Ele, que acordava 3 vezes por noite, começou a dormir a noite toda. As crises de ansiedade dela reduziram 85%. Ela, que explodia diariamente, passou semanas inteiras sem um único grito. Ou seja, a autonomia da criança também aumentou visivelmente.
Aí ele começou a guardar os brinquedos sozinho, a se vestir sem resistência e a cooperar nas transições. E o que mudou? Não foi o tamanho da casa, não foi a quantidade de dinheiro, não foi a ajuda externa, foi a coerência sistêmica. Os 3 cérebros começaram a conversar na mesma língua. Quando ela estava, quando ela estava regulada mentalmente, ela conseguia sustentar rituais emocionais. Os rituais emocionais criavam previsibilidade e o ambiente organizado sustentava a regulação dela. E o filho no centro, desse sistema coerente floresceu, mudou. Então essa é a verdade libertadora que a maternidade consciente 360 graus revela. Você não precisa de casa perfeita, você não precisa de rotina impecável, não precisa de mente zen 24 horas por dia. Você precisa de coerência entre os 3. Precisa que eles conversem, que se apoiem mutuamente, que criem um campo unificado. Quando a sua mente ela está um caos, mas o ambiente está organizado, o ambiente te ancora de volta. Quando o ambiente está bagunçado, mas você está centrada, a sua presença reorganiza o espaço. Quando ambos estão desafiadores, mas os rituais emocionais estão firmes, a conexão sustenta vocês até a tempestade passar. Isso é psicoarquitetura aplicada à maternidade. É entender que você não está criando um filho isoladamente. Você está tecendo um sistema vivo onde mente, emoção e ambiente se entrelaçam a cada momento. E quando você se torna consciente dessa teia, você ganha poder real de transformação. A espiritualidade aplicada entra exatamente aqui. Não estamos falando de dogma ou religião. Estamos falando de reconhecer que existe uma inteligência maior operando. Uma operação que é através desses 3 pilares. Quando você alinha intencionalmente a sua energia interna, o clima emocional da família e o campo energético da casa, você está fazendo o quê? Você está co-criando com forças muito maiores que sua vontade individual. Então, leis mentais antigas ensinam que o externo reflete o interno. O hermetismo fala assim dentro, assim fora? Pois é, a neuroarquitetura moderna comprova cientificamente o que a sabedoria espiritual sempre soube. Você e o seu ambiente são um espelho contínuo. Quando um muda, o outro responde. E no centro, dessa dança está a emoção, a energia que flui e que conecta tudo. Olha, a maternidade consciente 360 graus não é sobre adicionar mais tarefas à sua lista impossível. É sobre redesenhar o sistema onde você e seu filho já vivem. É sobre parar de lutar contra 3 frentes separadas e começar a orquestrar uma sinfonia integrada. Quando os 3 cérebros conversam na mesma frequência, a paz não é algo que você busca. A paz se torna um estado natural da sua casa. E essa mudança de paradigma é irreversível. Uma vez que você enxerga a teia, você não consegue mais desver. Uma vez que você experimenta a coerência sistêmica, voltar ao caos fragmentado se torna intolerável. Seu corpo, sua mente, sua alma reconhecem. Então, recapitulando tudo que exploramos até aqui, você descobriu que maternidade consciente vai muito além dos métodos isolados, muito além de técnicas avulsas de disciplina ou organização. É a integração inteligente e intencional da sua saúde mental como mãe, do clima emocional que pulsa na sua família e do ambiente físico que você cria conscientemente. A ciência é absolutamente clara quando mostra que esses 3 sistemas não funcionam separados. Eles são um organismo vivo em constante comunicação. Quando seu cérebro está regulado, você consegue criar rituais emocionais consistentes. Quando os rituais emocionais estão firmes, você tem energia para organizar o ambiente. E
quando o ambiente está neurologicamente inteligente, ele acalma sua mente e fecha o ciclo virtuoso. E o resultado disso não é apenas criar filhos mais equilibrados, embora isso aconteça naturalmente. O resultado mais profundo é que você recupera sua própria paz. Você deixa de viver em modo de sobrevivência e começa a habitar plenamente sua maternidade. Não como sacrifício, não como esgotamento, mas como expansão da sua essência. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa acertar sempre. Você precisa de coerência. Precisa que mente, emoção e ambiente estejam alinhados na mesma frequência, conversando a mesma língua, sustentando uns aos outros nos dias difíceis. E quando você domina essa orquestração, a maternidade deixa de ser peso e se torna dança. O método 360 graus que compartilhei com você hoje não é teoria abstrata. São ferramentas práticas baseadas em neurociência, psicoarquitetura e espiritualidade aplicada. São ações que você implementa hoje e vê resultados reais em dias, não em anos. Porque você não está Se você quer ir mais fundo nessa jornada e ter acesso ao checklist completo deste vídeo, é só você clicar no link aqui abaixo e preencher um formulário. Você vai receber o checklist. Vou te enviar um material para você poder mapear exatamente onde sua casa, sua mente e suas emoções precisam de ajuste fino. E se esse conteúdo ressoou com você e sentiu que finalmente alguém está integrando todas as peças do quebra-cabeça da maternidade, se inscreve no canal agora. Toda semana eu trago conteúdos profundos de neuroarquitetura infantil, maternidade consciente e espiritualidade aplicada para transformar sua casa e sua vida de dentro para fora. A revolução da maternidade não acontece nas ruas, ela acontece silenciosamente nos lares quando mães corajosas como você decidem parar de fragmentar a vida e começam a integrar mente, emoção e ambiente em um sistema consciente e vivo. Você não está sozinha nessa jornada, estamos juntas redesenhando a maternidade para as próximas gerações.